Oi, oi, minha gente. Essa luz daqui não está muito boa, como vocês podem perceber aí. Eu não estou em casa, né? Estou aqui em outro ambiente para gravar essa aula de química para vocês. A gente estudou aí o ácidos, né? A gente estudou ácidos, estudou um pouco do indicador, um pouco não, estudou indicadores ácido-base e falou um pouco do que são essas bases, né? Que a gente julga como bases, como se fosse como um antiácido, né? Um antiácido, então, é a base. E agora a gente vai ver agora que as características de uma base. A do ácido a gente já viu lá que tem a presença do hidrogênio, né? Do ametal ligado ao hidrogênio e ou se vier com oxigênio logo em seguida, eu tenho um oxiácido. Se não vier com esse oxigênio, eu tenho um hidrácido. E as bases, como são as bases? A gente vai ver isso aqui agora, as bases e a nomenclatura das bases, ok? Ok, aqui. Então, para eu falar de ácido, o ácido lá, que a gente viu anteriormente, como eu estava falando, o ácido, quando a gente coloca esse ácido em ar, um ácido em água, ele dissolve lá, esses ácidos se ionizam, né? Passam a virar íons, cargas positivas, ionizam, passam a botar, você vai ver lá, cargas positivas e negativas. E esses íons, né? Essas cargas positivas e negativas, né? Você colocando lá em água, vai conduzir corrente elétrica e tal, porque eles se ionizaram. Já no caso das bases, as bases aí, elas, não, elas já advêm de uma ionização, então elas já são íons, né? Já são cargas positivas com cargas negativas, mas se eu colocar em água, essa dissolução em água vai promover uma dissociação desses íons, ou seja, vai separar esses íons. E separando esses íons, a gente vai ver aí também que promove também a eletricidade, porque íons vão estar livres agora para poder conduzir aí, fazer a corrente elétrica aí desses elétrons, né? Desses íons negativos. Só que então, professor, dissocia porque eles já são cargas, já são íons, então ele tem carga positiva e carga negativa, é. E aí a gente vai ver aqui a primeira característica de uma base que eu tenho aqui, essa parte aqui, que normalmente são metais, tá vendo? Metais, 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 ligado a um OH, um OH. Esse OH a gente chama de hidroxila, tá vendo? De hidroxila, OH, O ligado a H é hidroxila. Então, a gente tem um metal ligado a um OH. Esse OH é hidroxila. Por isso que a gente chama as bases de bases ou hidróxidos. Esses hidróxidos, porque esse OH junto aqui forma esse ânion aí, ânion hidróxido. É a parte negativa de uma base. Como eu disse a vocês, os íons ou as bases em água se dissociam, separando a parte positiva da parte negativa. A parte positiva são sempre esses metais, né, que perdem elétrons, e a hidroxila, aqui o OH é a parte negativa. Então, a primeira característica de uma base é a presença desse OH, ok? Aí a Renium definiu lá a base como compostos que, em água, né, promovem, originam íons, né, OH-, tá vendo? Então, a Renius, lá, quando falou do ácido, e dizem que ácidos em águas, eles se ionizam, né? E aí eu tenho a presença do H+. Já as bases, eles se dissociam, originando os íons OH-. Então, esse OH aqui são ânions hidróxidos, por isso que as bases são chamadas de bases ou hidróxidos. Então, numa base, você sempre vai ter um metal, tá vendo? Todos aqui vem um metal na frente. Lembra de seu Na? É um metal alcalino, metal alcalino. Ag aqui é um metal, né? Um metal também. O cálcio é um metal, alcalino terroso, tá vendo? O zinco é um metal, alumínio é um metal, ferro é um metal, bismuto é um metal, chumbo, e aí vai. Qualquer um desses aqui é um metal ligado a um OH-, a uma hidroxila ou íon hidróxido, que é um ânion, né? Que é a parte negativa de uma base. Portanto, é possível considerar esse ânion como responsável pela propriedade comum a todas as bases, é a presença desses hidróxidos aqui, ok? Enquanto um ácido tem sempre o hidrogênio, um ametal e o oxigênio ou não, tá vendo? Esse aqui não tem oxigênio e esse tem.
As bases não tem esse hidrogênio aqui, não tem esse ametal no meio, tá vendo? É exatamente, começa sempre com um metal ligado a um OH, a primeira característica, e olhou para isso aí, tem um metal ligado ao OH, OH junto, OH é junto, como vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. O OH aqui é junto, tá vendo? O OH junto, tá vendo? O oxigênio está ligado ao hidrogênio aqui. Esse OH menos aqui, esse OH é a hidroxila, né? Então, esse Na ligado à hidroxila, a gente vai ter sempre a característica de uma base, ok? É responsável pelas propriedades comuns a todas as bases, essa hidroxila, repito. Então, aqui vocês estão vendo a classificação das bases quanto ao número de hidróxidos aqui. A gente não vai fazer isso, assim como lá nos ácidos a gente deixou de lado essa classificação quanto ao número de hidrogênios ionizados, não olhou a força, não olhou nada agora, que eu vou fazer tudo isso junto depois. Aqui a gente só vai olhar a característica de uma base, e assim como foi lá em ácidos, a gente vai olhar agora a nomenclatura das bases. Vocês não podem olhar aqui em cima no módulo de vocês, que tem classificação quanto a solubilidade em água, assim como os ácidos, com classificação quanto à força, assim como os ácidos, que a gente tratou desse assunto lá, mas não acentuou, né? Não deu continuidade, porque eu só quero agora, né, para ficar uma coisa só bonitinha, bem didática, a gente tratar a característica de uma base, que é essa aqui, é um metal ligado à hidroxila, e agora a nomenclatura. A nomenclatura é dar nome a essas bases. O nome enquanto ácido era ácido clorídrico, ou ácido clórico, cloroso, perclórico, hipocloroso, nas bases a gente não tem nada de ácido, porque até não é base. Como tem a presença dessa hidroxila, a gente vai sempre começar o nome da base como hidróxido de... Então, OH não é hidróxido, então isso aqui é o hidróxido de quem? Desse metal. Quem é esse metal Na aqui? Esse símbolo aqui, Na, é do quem? Do sódio. Então, é hidróxido de sódio. Sempre assim. Esse aqui, hidróxido de alumínio. Ok? Sempre assim. Ah, professor, então vai ser sempre assim. E esse número 3 aqui, esse 3 aqui não tem nada, já que o alumínio aqui tem NOx mais 3, não tem nada a ver, não vai ser hidróxido de alumínio 3? Não, porque a gente viu lá que alguns elementos têm NOx fixo, como os metais alcalinos, como é o caso do Na, do potássio e tal, os alcalinos terrosos que tem NOx mais 2, o zinco tem NOx mais 2, a prata tem NOx mais 1, o alumínio também tem NOx fixo mais 3. Então, tanto faz se eu botar hidróxido de alumínio 3, é redundante, porque o alumínio sempre vai ter NOx mais 3, ok? Então, basta eu botar hidróxido de alumínio, hidróxido de sódio. Por que eu só preciso botar, não vou botar hidróxido de sódio 1 por conta desse NOx? Porque o sódio sempre vai ter NOx 1. Então, eu botar hidróxido de sódio 1 é redundante. Então, para quem tem, né, a primeira regrinha aí para a nomenclatura, para quem tem NOx fixo, é bem fácil, basta eu colocar hidróxido de, aí bota o nome do metal, que esse metal é o cátion. O que é cátion? É a parte positiva, né, do íon. Lembra que aqui é Na+, aqui é o H-. Então, a parte positiva com a parte negativa dos opostos se atraem, por isso que eles se ligaram. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de alumínio, se fosse o zinco, teria ZnOH2, porque o NOx do zinco é 2. Então, ZnOH2 aqui embaixo, porque o NOx do zinco é 2. Mas aí eu botaria hidróxido de zinco, não botaria 2, porque o zinco também, não sei se vocês lembram da regra de NOx, tem NOx mais 2, ok? E aí, bora aqui. Aí a prata tem NOx fixo mais 1, então vai ser hidróxido de prata. O potássio é um metal alcalino, hidróxido de potássio. O magnésio é um alcalino terroso. Alcalino terroso tem NOx mais 2. Se tem NOx mais 2, é alcalino terroso, é NOx fixo, basta botar hidróxido de magnésio, que é aquele presente no leite de magnésio que a gente toma, que o médico passa quando a gente está com o estômago queimando e a gente quer tomar um antiácido. Esse antiácido, como eu disse a vocês, é uma base, né? Então, hidróxido de magnésio é uma base, a base de magnésio.
Aí tem NH4OH, hidróxido de amônio, porque esse amônio aqui sempre vai ter NOx mais um. Agora, quando o cátion pode apresentar mais de um valor de seu NOx, aí sim, eu acrescento, entre parênteses, e em algarismo romano, o valor do NOx do cátion da base. Por exemplo, eu tenho ferro, o ferro presente lá na hemoglobina, por exemplo. Eu tenho lá, na molécula de hemoglobina, eu tenho um ferro lá. Esse ferro, se a gente for olhar lá o NOx dele, é NOx mais 2. Mas eu também tenho ferro, o ferro não tem NOx fixo, ele pode ser mais 1, mais 2 e mais 3. Entendeu? Então, eu tenho que identificar qual é esse hidróxido que está aí, qual é essa base. Essa base é a base de que tipo de hidróxido, de que tipo de ferro 1, de ferro 2 ou de ferro 3. Por isso que eu tenho que botar aqui ao lado de ferro, entre parênteses, e algarismo romano. Então, se eu tenho FeOH2, isso quer dizer que esse 2 é o NOx do ferro. Já está dizendo aqui, ó. É o NOx do ferro. Então, o nome dessa base vai ser hidróxido, porque tem a presença do OH, de ferro, porque esse elemento aqui é ferro 2, porque o NOx dele é 2, e porque aqui embaixo tem 2. O NOx vem para aqui para baixo, tá vendo? O número daqui, se eu tenho NOx mais 2, eu preciso de 2 e 2 hidroxilas para fazer a ligação, e cada um tem 8 elétrons na sua última camada, e aí se ligar. Lembra da regra do octeto? Assim como FeOH3. Então, é hidróxido de ferro 3, porque o NOx desse ferro aqui é mais 3. Então, a diferença dessa base para essa é a quantidade de NOx aqui de ferro presente da hidroxila. Na verdade, né, que eu tenho 2 hidroxilas e eu tenho 3 hidroxilas, né? Então, uma hidroxila aqui para cada ferro. Se eu tenho 2 ferros, eu preciso de 2 hidroxilas. E assim sucessivamente. Beleza? Então, nesses casos aqui, quando o NOx dos metais aqui, dos metais que estão ligados às hidroxilas, não tiverem NOx fixo, como é o caso dos metais alcalinos, dos metais alcalinos terrosos, do zinco, da prata e do alumínio, então eu preciso então colocá-los em evidência aqui, entre parênteses, a quantidade e o número de NOx. Por exemplo, Pb é chumbo. Chumbo é um metal, né? É um metal, não é um metal alcalino, nem um alcalino terroso, nem ele, né? Nem prata, nem zinco, nem alumínio, então ele não tem NOx fixo. Se ele não tem NOx fixo, eu preciso apresentar aqui que é hidróxido de chumbo, qual? 2. Está aqui. Esse 2 é entre parênteses e em algarismo romano. E hidróxido de chumbo, que 4, como está aqui na fórmula. Eu preciso, o nome, a nomenclatura é essa aí. Ok? Aí eu tenho aqui, ó, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Quem tem o maior NOx é esse aqui, que é o 3. Quem tem o menor é esse. Ou eu posso dar essa nomenclatura, ou eu posso dizer que o que tem menor NOx, tá vendo como é o caso daqui, de ferro 2, eu posso chamar ele de hidróxido de ferro ou hidróxido ferroso. Esse aqui que tem o maior NOx, que é o hidróxido de ferro 3, então o 3 é maior que 2, eu posso chamar ele de hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, entendeu? Então, oso é para quem tem, se eu for comparar um com o outro aqui, ó, quem tem o menor NOx aqui, esse, 2 ou 4, 2. Então, esse aqui eu posso chamar hidróxido plumboso, porque é chumbo, é Pb, é plumbo. Não é chumboso, é plumboso. E o de maior NOx é plumbico. Bem como eu posso chamar ferro de ferroso e o de maior NOx férrico, com a terminação rico, ferrico ou férrico. Beleza? Aí eu tenho o de nitrogênio, eu posso chamar de nitroso ou nítrico. Beleza? Cloroso ou clórico. Beleza, minha gente? Essas terminações aí. Só que esses que eu falei aí agora, por exemplo, o cloro é um ametal. E a gente está tratando aqui desses elementos ligados à hidroxila, são os metais. Eu só quero dar o exemplo da terminação oso e ico, ok? Para não ficar restrito a ferro e chumbo. Beleza? E aí, denomine as bases dadas a seguir. KOH. K é um metal alcalino, né? Um metal alcalino, o NOx é mais um. Então, o NOx é fixo. Então, só vai poder ser hidróxido de potássio.
Como não tem, é como se ele tivesse o número 1 aqui, já que não tem nada. Mas eu não preciso botar esse 1 porque ele tem NOx fixo. Aqui, ó, CuOH2. Cu é o cobre. Cobre, né? Cu é o cobre. O cobre não é nem metal alcalino, nem metal alcalino terroso, que está lá na primeira coluna da tabela periódica, são os metais alcalinos. Na segunda coluna são os metais alcalinos terrosos. Ele não é nem prata, porque a prata é prata, não é cobre, não é nem zinco e nem é alumínio, que também tem NOx fixo. São os metais que têm NOx fixo. Ele é o cobre, então ele não tem NOx fixo. Né? Qual é o NOx dele aqui nessa fórmula, dessa base aqui? 2, é o 2 aqui. Então, o nome dele vai ser hidróxido de cobre 2. Beleza? Ah, professor, e por que ele não é, então, ozoico? Porque eu não posso aqui, com essa aqui, dizer que se ele tem um NOx maior ou menor. E para isso eu tenho que comparar com outro, como é o caso desse aqui. Ó. Esse aqui eu posso dizer quem é ozo e quem é ico, porque eu estou comparando esse com esse. Mas o cobre aqui sozinho, eu não estou comparando, não tem outro aqui cobre para eu comparar. Então, o nome, aí a nomenclatura dele vai ser hidróxido de cobre 2. O hidróxido de magnésio, magnésio é um alcalino terroso, tem NOx fixo, eu não preciso colocar esse 2 aqui, ó, como eu coloquei nesse. O Ni aqui é o níquel, então níquel, hidróxido de níquel 2, porque ele não tem NOx fixo, o níquel. E o Sr é o estrôncio, é um metal alcalino, o estrôncio lá, ou melhor, o estrôncio é um metal alcalino terroso, né? Tá na segunda coluna, ele é hidróxido de estrôncio, seria hidróxido de estrôncio 2, mas eu não preciso colocar esse 2, é erro colocar esse 2, porque ele sempre vai ser 2, né? Cobalto aqui, ó, hidróxido de cobalto 3. Por que eu coloquei esse 3? Porque eu sei que o cobalto não tem NOx fixo, eu posso ter uma outra base de cobalto que não vai ser 3, vai ser a 2, 1 ou 4, né? A gente não sabe. Então eu tenho que colocar, porque cobalto não é nem metal alcalino, nem metal alcalino terroso, e nem é prata, nem zinco, nem alumínio. Nenhum desses metais. Ok, minha gente? Espero que vocês tenham entendido. Foi rápido assim, porque é bem prático e a nomenclatura é só isso aí. Ok? Muito obrigado. E agora aqui, eu paro aqui, para aqui.